Olá, meus futuros mestres e mestras. O meu nome é Ida Giovana. Eu sou mestranda e pesquisadora em Direito pela UNB. E eu sou o Gustavo Assis, eu sou mestre em Direito pela UNB, eu sou mentor acadêmico e o criador do GPS da aprovação no mestrado. Bom, nós estamos aqui em mais um Mestrando Cast, né? Esse é o podcast que vai te ensinar tudo o que é necessário para você ser aprovado no mestrado. E o tema do nosso episódio de hoje são as 5 crenças que impedem sua aprovação no mestrado. Então, Gustavo, comece explicando para a gente o que é uma crença. Excelente pergunta, Ida. Primeiramente, estou muito feliz de a gente estar aqui em mais um Mestrando Cast, que é um podcast tão bacana para auxiliar tantas pessoas que têm esse sonho de ingressar no mestrado. E hoje a gente vem com um tema que é muito importante, porque as pessoas, eu vejo, Ida, pelo fato de acompanhar diferentes pessoas desistindo do sonho do mestrado por conta de crenças. É por conta de coisas que são colocadas na cabeça dessas pessoas e muitas delas acabam desistindo no meio do caminho. Então, acho que esse é um tema muito bacana da gente estar conversando aqui hoje. E já respondendo a sua dúvida acerca do que é a crença, eu peguei uma definição do próprio dicionário, é o ato ou o efeito de crer. É um pensamento que você acredita que ser verdadeiro. Se eu falo, por exemplo, eu creio que amanhã vai chover. É uma crença. Eu creio que o Brasil, em novembro, em dezembro ali, vai ser hexa. São crenças. Então, é aquilo que eu realmente acredito ser verdade. Existem diferentes crenças, e a gente vai conversar um pouquinho lá na frente, mas, em síntese, realmente é esse ato ou efeito de crer em determinada coisa, que aquela situação vai se tornar realidade. Perfeito, Gustavo. Agora, aprofundando, né? Você trouxe aí alguns conceitos sobre o que seria, então, uma crença. E aí eu queria, a gente já aprofundando um pouco mais essas reflexões, eu queria que você respondesse, Gustavo. Você vê toda crença como algo negativo? Então, Ida, excelente pergunta também. Não, eu não vejo toda crença como algo negativo. Parece que crença, dependendo do contexto que a gente dá, parece que é algo negativo. Mas não, a gente tem crenças, principalmente se forem crenças que estiverem pautadas em dados, fatos, pesquisas, eu vejo que são crenças positivas. Por exemplo, eu falo que eu creio que eu vou ser aprovado no mestrado, porque eu estou estudando. Então, não é uma crença sem pé nem cabeça, não é algo sem lastro. É algo que é pautado em fato, um fato que eu estou estudando, eu estou me dedicando. Então, a consequência natural desse fato de eu estar estudando seria a minha aprovação. Então, é uma crença que eu vejo que é positiva. A gente tem que pensar de forma positiva. Porque se a pessoa fica com aquela mentalidade, não vou ser aprovado, fica com a crença no outro sentido, isso é ruim. Então, eu vejo que existem crenças que são positivas, mas precisam estar respaldadas por dados, fatos, pesquisas. Nós que estamos aqui somos pesquisadores, então a gente tem que tomar muito cuidado com as crenças realmente para que a gente sempre valorize essas crenças que estão lastreadas, digamos assim. Só que a gente tem as outras crenças, em outro lado, que são as crenças negativas. A exemplo de crenças limitantes. E que eu vejo, Ida, é que muitas crenças limitantes acabam influenciando diretamente a preparação dos candidatos em seleções de mestrado. Eu tinha crenças limitantes quando eu estava me preparando. Eu sei que você também tinha, Ida, crenças limitantes quando você estava se preparando. Diversas pessoas com quem eu já conversei, amigos, mentorados, enfim, tinham crenças limitantes. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas crenças limitantes. Às vezes as pessoas pensam, não vou passar no mestrado, porque a concorrência é muito grande. A pessoa fica focada na concorrência e não focada na preparação dela. Então, eu vejo que as crenças que são muito focadas em questões, não vai acontecer, crenças que são pessimistas são muito ruins para a nossa trajetória. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, e a gente vai falar um pouquinho lá na frente
sobre as principais crenças, né, que a gente vê em seleções de mestrado, né, especialmente 5 crenças, as maiores. Já até dei um spoiler aqui de uma crença, mas de uma forma geral, eu vejo que as crenças, não é toda crença que é negativa, existem crenças que são positivas, mas a gente tem que separar o joio do trigo. Crença com lastro, bacana, positivo. Crença sem lastro, a gente corre um sério risco realmente de cair, por exemplo, no caso dessas crenças limitantes. Excelente, Gustavo. Bom, como você mesmo nos disse, né, você não vê, então, todas as crenças como algo negativo, a não ser que essas crenças sejam limitantes ou acabem se tornando limitantes. E aí, Gustavo, é bem interessante, né, porque por que essas crenças limitantes elas são tão fortes, Gustavo? Se, na verdade, elas são... que é o que eu penso? Se elas são limitantes, é porque elas também são limitadas, né? E a gente também se limita quando começa a acreditar nelas. Então, a gente vai tentando caber dentro de um quadradinho que a gente não precisaria se esforçar tanto para caber. Então, às vezes eu percebo que, poxa, a gente, às vezes parece um esforço você acreditar em algo que, na verdade, é real, é uma possibilidade. Eu posso passar em um mestrado de um bom programa de pós-graduação, mesmo que esse programa seja concorrido, mesmo que esse programa seja um programa internacionalizado, mesmo que ele nem seja brasileiro, né? Por que mesmo havendo a possibilidade, inclusive, de você não se limitar, por que muitas vezes a gente se limita, Gustavo? Será que a gente tem que ir até para psicologia para poder entender isso? Assim, Freud explica, o que você fala, assim? Excelente pergunta, Ida. Realmente, às vezes a gente tem consciência de que aquilo realmente é uma crença limitante. Aquilo vai nos limitar. Só que, muitas vezes, a gente tem dificuldade para lidar com aquilo. Por quê? Porque essas crenças limitantes, elas brincam com os nossos medos, com os nossos sentimentos. E nosso cérebro, basicamente, a gente tem o sistema 1 e o sistema 2. O sistema 1 é o sistema mais rápido, emocional, deliberativo. Então, às vezes a gente pensa, nós somos seres racionais. Mas grande parte, né, Ida, das nossas decisões enquanto seres humanos são tomadas pelo sistema 1. Com certeza. Então, com certeza. Às vezes a gente não acha que está fazendo algo de forma racional, mas a gente está sendo, muitas vezes, agindo de forma impulsiva. Então, acaba que essas crenças limitantes, elas tocam nos pontos que realmente, assim, são sensíveis para nós. E aquilo vai causando um medo. Às vezes pode causar um bloqueio, né? Então, por isso que é muito difícil. E se a gente não tomar cuidado, realmente, essas crenças, elas podem tomar conta da gente e podem fazer com que a gente desista antes mesmo de tentar o sonho do mestrado. Eu já cansei de ouvir, de verdade, de pessoas que chegam para mim e falam assim: Gustavo, não vou nem tentar participar do processo seletivo da instituição X, porque eu sei que lá é fechada, só passa aluno que fez graduação, né, lá na instituição, quem já conhece o professor. Eu ouvi isso muito, tanto na época que eu estava me preparando, como também depois, enfim, depois que eu criei o GPS, pelo fato de acompanhar diferentes pessoas. Então, eu vejo que é algo que realmente vai... mesmo você explicando para a pessoa muitas vezes, se você tiver método, se você se dedicar, isso aí vai ser indiferente, você conhecer ou não o professor. Mas mesmo assim, eu vejo que algumas pessoas querem esconder, né? Não quero me preparar, não. Vou usar isso aqui como, muitas vezes, também como justificativa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão dos nossos medos, realmente para que essas crenças, elas não se potencializem. Então, é sempre um grande dilema, a gente usar o nosso racional para realmente limitar essa parte emocional. E a gente tem que ser realmente, a todo momento, a gente tem que tomar esse cuidado. Quando começar a surgir esses pensamentos, a gente tem que começar a racionalizar, parar, pensar e falar: será que isso aqui realmente faz sentido? Será que o que eu estou pensando aqui faz sentido? Será que eu me limitar dessa forma faz sentido?
Então, acho que esse é um ponto, né, Ida, para a gente sempre estar refletindo. Poxa, eu gostei muito da sua resposta, Gustavo, porque é exatamente isso. A gente é racional, mas a gente esquece que a gente não é só racional, né? Os próprios sentimentos fazem parte do processo mental da gente. Os sentimentos constroem também os pensamentos, né? Isso eu achei muito interessante, Gustavo. A gente foi até para psicanálise, né? Para responder. Mas e agora, Gustavo, pegando a sua resposta e usando até o termo da pesquisa, né? A gente delimitando ainda mais, né? Vamos aprofundar, vamos cavar mais. Eu queria, Gustavo, que você dissesse para a gente, né? Enfim, que você citasse quais são as 5 crenças mais comuns que impedem a aprovação no mestrado, com base em tudo isso que você acabou de relatar para a gente sobre essa confusão, sobre essa bagunça que a gente acaba fazendo com os nossos sentimentos e emoções na preparação para um processo seletivo, né? Que é algo tão comum e que todos nós passamos, é natural. Excelente, Ida. Excelente pergunta. Eu vou falar aqui sobre 5, né, que eu considero que são muito comuns, mas a gente poderia ficar aqui, né, conversando horas e horas só sobre crenças, diferentes crenças. Mas eu vou falar de algumas que eu vejo que são muito comuns, né? Inclusive já dei spoiler de algumas durante, né, a minha resposta em outras perguntas que você me fez. Mas uma que eu vejo que é bastante comum é as pessoas falarem: é muito difícil passar no mestrado. Muitas pessoas acham que mestrado é algo para alguém muito gênio, uma pessoa muito fora da curva. Só pessoas nerds conseguem ser aprovadas no mestrado. Eu achava isso quando eu estava, né, lá na graduação, eu via pessoas que faziam mestrado, eu olhava, nossa, pô, aquela pessoa ali deve ser muito inteligente, deve ser muito fora da curva. Então, as pessoas acham que para fazer mestrado, ela tem que ser muito inteligente, elas acham que o processo seletivo é muito difícil. Então, esse é um primeiro ponto, Ida, que eu queria destacar. É as pessoas acharem que só pessoas que são muito fora da curva conseguem ser aprovadas em um processo seletivo. Mas existem formas que, inclusive, a gente pode conversar um pouquinho lá na frente sobre essa questão de como superar essa crença, né, de que é muito difícil ser aprovado para o mestrado e de que o mestrado realmente é para pessoas que são ali fora da curva. Então, essa é uma primeira crença. Uma segunda crença, que eu vejo que também é muito forte, Ida, é a crença do tempo. Ah, Gustavo, né, meu tempo é muito escasso, né, realmente, como é que eu vou me estudar aqui para o mestrado? E, Ida, eu já conheci pessoas, né, que realmente trabalhavam 40 horas semanais, né, tinham família, filhos, enfim, e conseguiram conciliar com o mestrado. Não estou falando que é fácil, que vai ser facinho, que vai ser moleza, mas eu vejo que muitas vezes, às vezes as pessoas desistem de um sonho por conta de uma dificuldade ali no momento. Eu sei que, né, cada um tem uma rotina diferente, cada um tem a sua vivência, a sua experiência, né, mas se você, né, se organizar, inclusive tem mestrados, por exemplo, mestrados profissionais, Ida, que as aulas são, por exemplo, na sexta-feira à noite e sábado de manhã, porque sabem que as pessoas têm os seus trabalhos, as suas atividades, as suas obrigações. Então, conheço pessoas, diferentes pessoas que conciliaram tanto o trabalho do mestrado, que às vezes a gente tem uma mania de não ver o trabalho, a pesquisa que a gente está desenvolvendo ali no mestrado, no doutorado, como um trabalho. Então, o trabalho do mestrado é possível conciliar com o trabalho que você tenha por fora. Então, eu vejo que às vezes as pessoas falam, não tenho tempo para me preparar, não tenho tempo para fazer o mestrado, mas eu acho que isso envolve muito a questão da gestão de tempo e gestão de prioridades. Se o mestrado realmente é algo prioritário na sua vida, você vai fazer encaixar. Mesmo que durante 2 anos você tenha que sacrificar, por exemplo, né, Ida, os seus finais de semana para que você consiga acompanhar o ritmo do mestrado, mesmo que, enfim, você tenha que trocar as suas noites, as noites que você poderia estar ali fazendo outra coisa, vendo Netflix, estar ali com a sua família, você vai ter que trocar por um artigo que você vai estar lendo.
Sei que não vai ser fácil, por isso que envolve muito essa questão do tempo, Ida. Um diálogo sincero com a família. Se você tem esposa, se você tem marido, se você tem filhos, conversa com essas pessoas que estão próximas a ti. Mostra para elas o quão importante realmente você fazer um mestrado. Então, eu vejo que essa parte do tempo é uma outra crença que é bastante comum. E eu acabei até dando uma resposta, falando como é que a gente supera essa questão da ausência de tempo, sem antes falar das outras crenças, mas bora lá. Uma outra crença, Ida, que eu também vejo com bastante frequência, das pessoas falarem, eu não tenho um bom currículo Lattes. Essa é uma crença clássica. Tem pessoas que chegam para mim e falam, Gustavo, meu currículo Lattes tá zerado, ou às vezes a pessoa nem tem um currículo Lattes. E ela acha que isso, o fato do currículo dela estar zerado, vai ser algo que vai causar um impeditivo para ela ser aprovada no mestrado. E essa é uma crença também muito grande. E a pessoa fica bitolada, né, Ida? Não, mas o fulano, o Beltrano, vai ter um currículo melhor do que eu? Sempre é mais verde, né? Sim. Sempre. É comum. Sempre, Ida. Sempre a grama do vizinho é mais verde. E a pessoa fica olhando para o lado. Fulano lá, certeza que ele vai ter mais currículo do que eu. Meu currículo aqui está zerado. Enfim, então eu vejo que essa crença do currículo é uma crença realmente que muitas vezes a pessoa utiliza para não participar de uma seleção de mestrado. Não tem nada no meu currículo, o que eu vou fazer lá? Vou me candidatar. Eu já tive mentorados, Ida, que com Lattes de zerado, sem nenhum artigo publicado, foram aprovados. É o caso, por exemplo, da Caroline, o caso, por exemplo, do Claudinei, de algumas pessoas que eu já pude orientar que conseguiram ser aprovadas. Então, se eles fossem se apegar realmente ali ao currículo Lattes, para não se candidatarem em seleções de mestrado, hoje eles não estariam fazendo mestrado. Então, eu vejo que essa é uma crença muito forte para algumas pessoas e a gente tem que tomar muito cuidado. Outra crença que também é bastante comum, Ida, é em relação a conhecer os professores do programa. É uma crença que, inclusive, eu falei anteriormente nas minhas respostas, já dei um spoiler dessa crença. Quando eu estava me preparando, eu escutei isso muito, de diferentes pessoas. Você tem que conhecer o professor, você tem que conhecer o professor. Eu ficava, nossa, como é que eu vou conhecer o professor? Por exemplo, lá no mestrado da UNB, eu aqui em Goiânia, não tinha possibilidade, ainda mais que eu fazia estágio na época, estava terminando a graduação. Como é que eu ia conhecer o professor? Como é que eu ia para Brasília participar de evento? Como é que eu ia ser aluno especial, sendo que eu estava na graduação? Então, muitas estratégias, muitos pontos eu não conseguiria aplicar. Então, eu vejo que essa parte de conhecer os professores, as pessoas muitas vezes também utilizam para tentar limitar o sonho de outra pessoa. Tem que conhecer o professor, senão não passa não. Então, às vezes esse argumento é utilizado para realmente cercear a pessoa, para falar assim, não, mestrado é fechado, só passa quem ele conhece os professores. Então, isso aí pode causar um bloqueio para quem está se preparando para uma seleção de mestrado. E um outro ponto, Ida, uma outra crença que eu vejo que é muito comum, que impedem as pessoas de serem aprovadas, é a questão do tema. Não tenho tema, não tenho ideia nenhuma de tema. Só que muitas vezes o tema ele vai estar escondido na pessoa. É engraçado porque muitas vezes, a maioria, acho que talvez 95% ou mais das pessoas com quem eu converso, Ida, desenvolveram temas, projetos de pesquisa sobre algo que estava atrelado à vivência dessa pessoa. Seja a vivência acadêmica, seja a vivência profissional. As pessoas pegaram coisas do cotidiano, coisas ali do âmbito profissional e foram desenvolver um tema de pesquisa. Então, às vezes as pessoas acham que não tem tema, mas ela não tem, na verdade, método. Ela não sabe mapear, não sabe quais perguntas fazer para realmente conseguir encontrar um tema de pesquisa. Então,
é muito difícil, não tenho tempo, não tenho um bom currículo Lattes, não conheço os professores do programa e não tenho um tema de pesquisa. São 5 crenças bastante comuns que eu queria, né, dividir aqui hoje com vocês. Gustavo, você foi falando e é porque essas 5 crenças, elas perpassam todos nós, né? Todos nós vivemos isso. Então, você foi falando, eu fui lembrando também de coisas que eu também vivi e eu queria até pensar, assim, né? Como é que a gente poderia, então, quebrar essas crenças, né? Acho que pensando nessas 5 crenças que você acabou de nos relatar, né? Por exemplo, se você pensa, que nem a primeira crença, é muito difícil. Não, então começa a pensar, não é muito difícil. Né? Começa a tirar o não, tira sempre o lado, né, negativo, mesmo que você não acredite nisso. É muito difícil. Não era assim que eu pensava. Né? Tinha momentos que um anjinho de um lado dizia, é muito difícil. Aí vinha o outro e dizia, não é tão difícil. Mas eu não tenho tempo. Não, você tem que pensar, não, mas eu realmente tenho pouco tempo, mas o pouco tempo que eu tiver, eu vou dedicar e vou me centrar e me concentrar e me dedicar nisso aqui, que é aquilo que você fala, que não é necessário. Não que não. Se você tiver uma carga horária mais livre, excelente, mas se você não tiver isso também não é uma dificuldade, porque é constância, e às vezes menos é mais também. Então é muito mais disciplina, muito mais uma rotina, adquirir hábitos, do que necessariamente ter muito tempo, porque às vezes ter muito tempo é mais um motivo para você procrastinar, né? A gente só procrastina quando a gente tem tempo. Então, eu acho que é por aí também. Então, mas eu não tenho um bom currículo Lattes. Eu pensava, não, mas o meu currículo Lattes não é tão ruim. Eu pensava sempre assim. E realmente, não estava ruim. Né? Tava até bom. Você me acompanhou e você sabe disso. Aí, não, mas eu não conheço os professores do programa. Aí eu pensava, não, mas eu posso conhecer. Eu não conheço, mas eu posso conhecer ali, né, nas minhas tentativas, na minha preparação. E aí, por último, né, não, eu não tenho um tema de pesquisa. Eu tinha um tema de pesquisa inicialmente, mas depois eu fui me aprofundando e fui para outros segmentos dentro do eixo temático maior. Então, eu já tinha um tema de pesquisa, mas ao mesmo tempo eu não fiquei com uma mentalidade fixa. Eu pensava, eu tenho um tema de pesquisa, mas nada me impede nada impede que eu possa gostar de outro tema dentro ou até fora do meu segmento maior, né? E acabei me aprofundando. Então, eu acho que eu tenho pensado, assim, que conclusão eu tenho tido? Que dentro dessas crenças limitantes, né? O que eu percebo, assim, que dentro dessas crenças limitantes que a gente ouve, ou que a gente acaba dizendo para a gente mesmo, né? Que, na verdade, são fatos reais, são fatos. É muito difícil. Realmente não é fácil, né? Eu não conheço os professores do programa. Realmente, eu não conheço os professores do programa. Mas eles são fatos reais, camuflados com conclusões irreais, porque eu posso não conhecer os professores do programa, mas eu posso conhecer também depois, né? Então, o fato de não conhecer não é uma dificuldade para que eu não possa ser aprovado, porque se a gente para, é aquilo que a gente já conversou antes, em outras oportunidades, em outras lives, né? É até desrespeitoso você achar que o professor do programa, pelo fato dele te conhecer, ele vai te colocar para dentro de um programa, né? Isso, na verdade, seria uma dor de cabeça para ele. É aquela história, os filtros dos programas, eles realmente funcionam. E no que se baseia esses filtros, né? Se você está preparado para entrar no programa, né? Se você vai conseguir terminar o programa e produzir a pesquisa e contribuir com o programa. Então, é por isso, como você relatou com os seus outros mentores, que, né, aliás, perdão, seus outros mentorados, né, que mesmo tendo um currículo mais não tão extensivo, com poucas experiências acadêmicas, eles conseguiram entrar. Por que eles conseguiram entrar? Porque eles conseguiram demonstrar que, mesmo não tendo tantas experiências acadêmicas, eles estavam prontos para adquirir durante aqueles 2 anos do curso, né, do que enfim, né, em média, aí os 2 anos o mestrado. Então, basicamente isso, assim, a gente não está pronto enquanto pesquisador, né, a gente está sempre amadurecendo. Eu acho que é isso, assim, a gente tirando o não das frases, né, é muito difícil. Não é realmente, não é simples.
mas não é simples e vai exigir de mim e vai exigir um esforço, porque são 2 anos ali o mestrado, mais ou menos 4 doutorado, e aí você tira ali mais ou menos o quê? São anos se dedicando, mas você tem que pensar que são anos que você vai se dedicar, mas que vão vir muito mais anos para colher, né? De frutos. Então, tudo na vida da gente tem mesmo enfim, a gente tem que plantar para poder colher, né? Mas então, Gustavo, seguindo com todas essas reflexões, né? Eu queria que você dissesse o seguinte, Gustavo. Você e os seus mentorados também tinham essas crenças, Gustavo, né? Eu acabei relatando um pouquinho do meu lado, mas e do seu lado, Gustavo? E como que os seus mentorados conseguiram superar essas crenças? Excelente pergunta, Ida. Eu acho que a sua exposição já deixou muito bem claro esses pontos aqui relacionados a crenças, né, e como superar essas crenças. Eu acho que eu assino embaixo em tudo que você disse. A gente tem duas opções, né, quando a gente se depara com a dificuldade. A gente para ou a gente encontra formas de enfrentar essa dificuldade. Era isso que eu fiz. É isso que eu sempre estimulo para os meus mentorados lá do GPS, Ida. É da gente buscar formas, caminhos para poder contornar essa dificuldade. Em relação, primeiro, à primeira crença que a gente conversou. É muito difícil. Mas beleza, por que é muito difícil? É muito difícil porque eu estou começando aqui agora a estudar. Eu lembro que quando eu comecei a estudar, Ida, eu abri um edital pela primeira vez, eu li as coisas e falava, meu Deus, é muito difícil. Por que era muito difícil? Porque era algo novo para mim. Então, tudo que é novo, a gente tem que ter consciência de que no primeiro momento, né, vai causar estranheza. Até a gente ter um contato, até a gente ter um domínio. Né? Hoje, quando eu falo sobre mestrado, para mim é algo tranquilo. Por quê? Porque é algo que eu tive contato. Então, é muito difícil, beleza, como é que você pode contornar isso? Será que não seria interessante você investir numa mentoria? Uma pessoa que tem um conhecimento maior do que o seu, que já passou por aquele caminho que você quer percorrer? Com certeza, se você tiver um apoio de um mentor, essa jornada vai ficar mais fácil. Por quê? Porque você vai aprender um método testado, né, algo ali validado, que realmente consegue te auxiliar, que realmente vai conseguir te auxiliar para as etapas. E você não vai ter que ficar quebrando cabeça buscando coisas esparsas pela internet. Então, né, essa é uma mentalidade que a gente precisa ter. É muito difícil, mas se eu estiver acompanhado de um mentor, vai ser mais fácil. Eu não vou ter tanta dificuldade. Eu vou aprender um método. Em relação à questão do tempo. Em relação ao tempo, eu até comentei em relação à questão de gestão de prioridades, o quão prioritário é o mestrado na vida da pessoa. Ida, eu acho que a gente também pode comentar um pouquinho sobre a questão de otimizar o tempo de estudo. Gestão. Você mesmo comentou em relação à procrastinação. Às vezes a gente tem muito tempo, o que acontece? A gente procrastina. Agora, quando a gente tem um prazo, quando tem algo ali, né, realmente a gente tem que fazer determinada coisa até a data X. O projeto tem que estar pronto até o final do mês. Prazo, meta, nos auxilia a não procrastinar. Se você sabe que você tem que entregar o projeto até o final do mês, você vai encontrar alguma forma na sua rotina aí, como, por exemplo, a Carolina encontrou. Ela trabalhava o dia todo, né, ela é advogada, professora, e a forma que ela encontrou para escrever o projeto dela foi em finais de semana. Então, ela teve que abrir mão dos finais de semana dela, né, abrir mão, entre aspas, porque é o fato, a gente fala abrir mão, mas na verdade a gente está ganhando. Né, a gente está ganhando o nosso futuro. A gente está apontando para colher lá na frente. E foi o que ela fez. Em 2 finais de semana, ela conseguiu escrever um projeto competitivo que foi aprovado em uma seleção de mestrado. Ela conseguiu otimizar aquele tempo, claro, tendo um método. Se ela não tivesse um método, será que ela conseguiria escrever o projeto em 2 finais de semana? Muito possivelmente não. Ou às vezes conseguiria até escrever, mas não conseguiria escrever um projeto que seja competitivo, que fosse competitivo naquela época. Então, eu acho que a gente tem que aprender a estudar de uma maneira eficaz. A gente tem que aprender a estudar, Ida, e reter esse conhecimento no nosso cérebro. Isso acontecia muito comigo quando eu não sabia, por exemplo, técnicas da ciência da aprendizagem. Eu pegava um artigo ali para ler,
E eu não sabia, né, né, as informações que eu ia anotar. Eu começava a rabiscar tudo do artigo, porque para mim tudo parecia interessante, tudo parecia importante. E sei lá, passava menos de uma semana, eu já não lembrava mais nada do que eu tinha lido, porque né, eu tinha sublinhado o artigo todo. Né? Então, a gente precisa aprender a estudar de maneira assertiva. Técnicas da ciência da aprendizagem, igual eu ensino lá dentro do GPS, principalmente no módulo 1, são muito importantes para a gente aprender um conhecimento e reter esse conhecimento no nosso cérebro. Então, a gente precisa realmente otimizar. Se a gente tem técnica, a gente ganha tempo. É porque, por exemplo, se eu tenho técnica, se eu sei ler um artigo científico, eu sei fazer um fichamento, eu não vou perder tempo, Ida, tendo que reler esse artigo novamente, lá na frente. Eu vou simplesmente pegar o meu fichamento, vou passar o olho ali e vou saber do que se trata. Então, são essas pequenas coisas, por exemplo, você pegar 15 minutos do seu almoço, 15 minutos da sua janta, acordar um pouquinho mais cedo, dormir um pouquinho mais tarde, sacrificar um final de semana, outro ali. São essas pequenas concessões, essas pequenas restrições que a gente faz na nossa rotina, que a longo prazo faz total diferença. Eu vejo, né, Ida, que às vezes as pessoas acham que precisam de muitas horas de estudo para serem aprovadas no mestrado. Mas o que elas realmente necessitam é de constância. Porque às vezes a pessoa ela começa a estudar, hoje, Gustavo, eu vou estudar 10 horas por dia. Essa pessoa ela não vai ter constância, ela não vai conseguir sustentar essas 10 horas durante aí nem uma semana. Então, não é muito melhor estudar 30 minutos todos os dias? É algo que eu sempre converso com os meus mentorados lá do GPS. Estuda pelo menos 30 minutos por dia. Tem essa constância. O caso da Marília, por exemplo, ela lia um artigo por dia e fazia fichamento de um artigo por dia. Era o tempo que ela tinha disponível. Então, a gente tem que olhar para a nossa realidade, ver o que é supérfluo, o que a gente pode cortar num determinado momento. Às vezes vai ser a sua Netflix, naquele período. Na minha época, quando eu estava me preparando, o que eu cortei? Eu cortei o meu Instagram. Eu fiquei um mês sem Instagram ainda. Na época eu não produzia conteúdo, né? Não fazia live, não fazia nada. Mas eu usava o Instagram todo dia. E eu perdia horas. Tem até o histórico, né? A gente entra lá no Instagram, a gente consegue puxar o histórico que a gente fica no Instagram. E às vezes a gente fica lá rolando no feed, passando, e vai passando as horas. E eu falei, eu não posso me dar esse luxo, porque o meu tempo aqui já é muito escasso. Eu estou na reta final da faculdade. Então, o que eu fiz? Eu excluí o meu Instagram. Na verdade, eu desativei o meu Instagram. E fiquei, acho que mais de um mês sem Instagram. Realmente para tentar pegar o máximo do tempo disponível para investir em algo que eu via que ia me trazer um retorno futuro. Foi o que eu fiz. Então, em relação ao tempo, aprenda a estudar. Estude de uma maneira fragmentada. Não queira pegar todo o conteúdo que você tem para estudar e colocar em um dia. Você não vai aprender. A gente precisa, inclusive é uma das técnicas da ciência da aprendizagem, a gente precisa espaçar o conhecimento ao longo do tempo. Se você aprende um conhecimento de uma forma espremida, em um curto espaço de tempo, o que vai ser a consequência? Você vai esquecer. Funciona, o famoso decoreba, talvez funcione para você decorar um número de telefone, mas não vai funcionar para você reter um conhecimento que é importante a longo prazo. Então, esse é um ponto importante. Outra dica que eu dou em relação ao tempo, utilize pomodoros. O que é isso, Gustavo? É você focar durante 25 minutos, com muita ênfase no seu estudo, descansa 5 minutos, depois estuda ali durante mais 25 minutos, porque o nosso cérebro ele se distrai com muita facilidade. Então, a gente precisa encontrar estratégias para a gente focar. Então, a gente foca com muita intensidade, durante um curto espaço de tempo, 25 minutos. Aí, beleza, durante esses 25 minutos, você não vai ficar mexendo no celular. Deu 5 minutos de intervalo, aí beleza, você pode mexer no seu celular e tudo mais. Deu os outros 25 minutos, aí você foca. Então, é uma estratégia também super bacana, super interessante, que eu gosto bastante de utilizar. Utilize um planner das atividades que você tem que fazer durante o dia. Anote os seus pequenos progressos. São pontos aí também muito importantes em relação à questão do tempo. Uma outra crença que a gente conversou, que é em relação ao currículo Lattes. Eu não tenho currículo Lattes, não tenho um bom currículo Lattes.
O que você pode fazer? Começa a refletir o que você pode fazer para melhorar o seu currículo. Olha lá no edital, o que pontua no seu edital. E começa a ver o que é viável para você fazer. Ah, Gustavo, eu vi lá no edital que organizar evento pontua, é interessante. Por que você não organiza um evento virtual? Você não tem custo com nada. Claro, você tem que correr atrás de palestrante e tudo mais, mas hoje a gente está num contexto muito mais fácil. Você organizar evento, por exemplo. Excelente, Gustavo, excelente. Agora, Gustavo, eu queria que você, pegando tudo isso que você nos falou, né? Ida, só para a gente fechar, é porque tem mais 2 pontos que eu queria falar. Em relação a conhecer os professores e também em relação ao tema. Só alguns insights para a gente fechar e eu já te volto a palavra. Em relação ao currículo, eu acho que realmente existem estratégias. Né? Eu comentei em relação a essa primeira estratégia, mas existem diversas outras estratégias. E uma coisa que a pessoa vai ter que considerar, Ida, em relação a melhorar o currículo Lattes, é em relação à questão do tempo. Quanto tempo que essa pessoa tem para melhorar o currículo Lattes? É 1 mês, é 2 meses, é 1 ano? Porque tudo isso vai influenciar na estratégia que ela vai utilizar. Vai ser uma estratégia a curto prazo, vai ser uma estratégia a médio prazo, vai ser uma estratégia a longo prazo. E às vezes as pessoas muitas vezes focam, acham que só existem estratégias de longo prazo, como por exemplo publicar um artigo. E não, existem diversas estratégias. Em relação a conhecer os professores do programa, você não precisa conhecer fisicamente, ser amigo do professor, como mesmo a Ida comentou, para você ser aprovado. Mas você tem a obrigação de conhecer esse professor do ponto de vista teórico. O que é isso? É você saber o que aquele professor pesquisa. É você conhecer as produções desse professor, o que ele defende, o que ele acredita, quais são os grupos de pesquisa que ele faz parte. Tudo isso te dá uma base para que você conheça o professor do ponto de vista teórico, que é a parte importante. Em relação ao tema de pesquisa, eu vejo que muitas pessoas me procuram, Gustavo, eu estou sem ideia de tema. Aí eu vou questionar a pessoa, fulano, você já leu quantos artigos? Fala para mim, na sua área de conhecimento. Às vezes a pessoa tem até uma ideia ali do que ela quer desenvolver, mas ela não consegue lapidar esse tema. Aí a pessoa fala, li um artigo, às vezes nem leu um artigo. Então, a gente tem que parar de querer pensar já em tema e vir para etapas anteriores, que é o quê? Leitura e fichamento de artigos, que são pontos muito importantes. Então, a gente não pode negligenciar e querer pular etapas. Eu sei que o momento que você estiver ali fazendo leitura e fichamentos de artigos, vai ser um momento que você vai pensar assim, não, mas eu não estou progredindo, não estou evoluindo. Mas, na verdade, você está afiando o seu machado, para depois você conseguir pensar na delimitação de um tema. E se você não fizer isso, realmente vai ser muito difícil você não, essa questão do tema. Então, Ida, essas são alguns insights para poder ajudar o pessoal com essas 5 crenças que impedem a aprovação do mestrado. Então, como você mesmo comentou, Ida, como eu também passei alguns insights aqui, a gente tem que olhar para as dificuldades e pensar em formas de superar. Não é simplesmente ver a dificuldade e parar nela. Senão a gente vai desistindo dos nossos sonhos, dos nossos projetos. E eu creio que as pessoas não querem isso. Então, pensar em formas. Às vezes a gente não sabe estratégias. Por isso que é tão importante, às vezes, a gente ter uma pessoa do nosso lado, um mentor, um professor que nos auxilie e mostre, fulano, você tem essa dificuldade? Existe essa estratégia aqui que você pode utilizar. É o que a gente está fazendo aqui hoje no Mestrando Cast. A gente está mostrando caminhos para superar essas crenças que as pessoas muitas vezes têm. Então, de uma forma geral, esses são pontos muito importantes e, com certeza, se a pessoa aplicar, ela vai conseguir ter êxito e conseguir superar essas dificuldades. Bom, Gustavo, excelente, né? Bom, você já nos deu aí infinitas possibilidades, né? Enfim, dicas e orientações de como superar essas crenças, Gustavo. Mas se mesmo fazendo tudo isso que você nos relatou, Gustavo, a pessoa se ela ainda mesmo assim, né, não conseguir superar essas crenças, né? O que você ainda enfatizaria
mais, Gustavo? Excelente, Ida. Essa é uma pergunta bem interessante, porque eu já me deparei com pessoas que elas tinham consciência de que aquilo era uma crença limitante. E eram pessoas que sabiam estratégia de como aplicar e não aplicavam. Aí você fica, pô, será que é, né? E eu vejo que uma parcela dessas pessoas envolvia não a questão de não saber como superar aquela crença. Ela sabia que era uma crença limitante. Ela sabia que existia uma forma de contornar aquilo. Mas muitas vezes, Ida, às vezes aquela crença ela se potencializa tanto que ela se torna um medo paralisante. A pessoa ela não consegue nem ouvir falar em processo seletivo, que ela já começa a suar frio, que ela já começa a se desesperar. Isso é muito ruim. Isso a pessoa é algo involuntário, que a pessoa não tem culpa. É diferente, por exemplo, do friozinho na barriga que a gente tem quando a gente está participando de um processo seletivo. Isso é super natural, todo mundo vai ter. Agora, quando é um medo paralisante, algo que realmente te impede, por exemplo, é você chegar lá na entrevista e você ficar travado, você não conseguir falar, você não conseguir expor o que você estudou. No caso do medo, desse medo paralisante, a ida, realmente só buscando a ajuda de um profissional na área da saúde para a pessoa conseguir destravar, né, para que ela consiga, né, através ali, sei lá, talvez de uma terapia, né, talvez tomar uma medicação, para que ela consiga lidar melhor, né, com essa situação. Então, às vezes a gente pensa que, não, a pessoa ela não tem consciência do que fazer, é simplesmente ensinar a passar um método, mas não, às vezes pode ser algo ali muito potencializado que se tornou em um medo paralisante, algo que impede a pessoa realmente de agir, mesmo ela tendo todas as ferramentas para superar aquela dificuldade. Então, esse é um ponto bem importante da gente mencionar aqui hoje. Perfeito, Gustavo. Então, eu queria saber o seguinte, né, Gustavo? Quais as dicas de mentalidade que você pode dar para quem está se candidatando a uma seleção de mestrado, mas como você mesmo relatou, né, está com dificuldades para superar essas crenças limitantes, Gustavo? Ida, no caso, se não for o medo paralisante que a gente conversou, que aí realmente necessita de um profissional na área da saúde, se não for nesse caso, existem algumas formas, sim, da gente estar superando essas crenças limitantes, trabalhando muito com a nossa mente, usando o poder racional aqui do nosso cérebro. Uma primeira dica que eu dou para quem está se preparando aí para uma seleção de mestrado, e vem com esses pensamentos, às vezes, muito com essas crenças limitantes, a primeira coisa que eu te recomendo, se cerque de pessoas boas. Eu lembro, Ida, que quando eu estava me preparando para a seleção de mestrado, para as 3 que eu me candidatei, que fui aprovado, eu conversando com um amigo meu, né, lá na época da faculdade, um amigo bem próximo, um grande amigo, que sabia que eu estava me preparando, que eu estava ansioso, e eu falava para ele, não sei. Eu falava, não sei se eu vou passar, eu tô aqui, tô bem ansioso. Eu falava para ele. E ele, na maior tranquilidade, ele falava para mim, Gustavo, eu sei que você vai passar. Não vai ser em um, não. Você vai passar nos 3. Ele falou isso para mim uma vez. E eu lá todo ansioso, né, com a questão, esperando o resultado, acho que era da etapa do projeto. E eu lá todo ansioso, né, preocupado. E eu falava, mas beleza, tem muitos concorrentes. E eu ficava com aquilo na minha cabeça. Ele falou, cara, fica tranquilo, que vai dar certo. Ele falava na tranquilidade. Quando ele falou aquilo para mim, eu falei, nossa, você tá tão tranquilo assim, por que eu vou ficar me desesperando? Então, assim, é muito importante que a gente se cerque de pessoas boas, que vão acreditar mais na gente do que às vezes até nós mesmos. E eu pego um exemplo muito bacana também, Ida, do caso da Denise, que inclusive hoje é sua colega de mestrado. Ela pensou várias vezes em desistir da entrevista de mestrado, só que eu e os pais dela, a gente falou, não desiste, vai. Ela achou que ela não tinha capacidade de subir a nota dela na etapa de entrevista. E eu falei, Denise, eu conheço pessoas que já subiram a nota na etapa de entrevista. Ela tirou uma nota no projeto, só que essa nota não colocava, salvo engano, não colocava ela dentro do número de vagas. Aí ela precisaria, o que ela precisaria? Ela precisaria subir a nota na entrevista para ela conseguir ficar classificada dentro do número de vagas.
E ela estava super cabisbaixa, Gustavo, mas eu não sei, acho que eu não vou passar porque tem muito concorrente. Eu falei, Denise, vai, dá o seu melhor, se dedica, assiste lá o módulo sobre entrevista, é o módulo 4 do GPS. Ela assistiu, se preparou, fez o roteirinho dela, os pais dela também dando super apoio. E ela foi para a entrevista, e o que aconteceu? Ela subiu a nota dela. Então, percebam o quão importante é a gente ter essa rede de apoio. Se a gente não tiver, muitas vezes, o nosso sistema 1 vai pregar peça na gente. Mesmo sendo nós sermos pessoas racionais, o emocional muitas vezes vai falar mais forte. Então, a gente tem que cercar de pessoas boas que vão acreditar na gente. É um amigo, é um pai, uma mãe, pessoas que estão próximas a gente. Uma segunda dica que eu dou é que a pessoa se lembre do porquê que ela quer fazer um mestrado diariamente. Então, anota aí no papelzinho, por que você quer fazer mestrado, fulano? Gustavo, quero fazer um mestrado porque, enfim, eu quero dar aula no ensino superior, eu sempre sonhei em ser professor, eu quero desenvolver uma pesquisa bacana. Então, você tem que anotar isso, não deixe isso só no seu cérebro, não. E todo dia que você estiver estudando para o mestrado, você vai olhar, cola um post-it no seu próprio notebook, no seu computador, e fica olhando para aquilo, tá bom? Então, quando bater aquele desânimo, olha lá do porquê que você está estudando, tá bom? Porque às vezes a gente começa a bater um desespero que a gente acaba esquecendo do porquê que a gente está fazendo aquilo. Então, acho que esse é um ponto bem importante. Uma terceira dica que eu dou, Ida, é a pessoa lutar sempre com a síndrome do impostor, que é o que a gente vem já conversando. Então, a síndrome do impostor, a gente sempre quer nos colocar para baixo. A gente sempre acha que o fulano, o Beltrano, é melhor do que a gente. É de que a gente não é capaz. Então, isso acontece muito com pesquisadores e a gente tem que lutar com isso. Porque quanto mais a gente vai pesquisando, a gente vai encontrando afinidade de conhecimentos. E a gente começa a ter compreensão do tamanho da nossa insignificância perante o universo. Isso pode causar essa síndrome do impostor. Nossa, eu não sei de nada. Mas na verdade você sabe muito. Então, no seu mestrado, você vai pesquisar um grãozinho de areia. Você não tem que pesquisar tudo, você não tem que saber tudo, você não tem que ser um gênio, você não tem que ter um grande conhecimento de tudo. Então, fique tranquilo, fique em paz. Você tem que conhecer o tema que você está pesquisando, com os recortes que você delimitou. Obviamente que você não vai conhecer tudo, ninguém sabe tudo, mesmo ali na sua área do conhecimento, mesmo naquele tema que você está desenvolvendo. Então, lutar com essa síndrome do impostor diariamente, realmente buscar formas de superar essas crenças que vão surgindo. Uma quarta dica que eu dou, Ida, é não ficar olhando para a concorrência. Isso aqui eu já falei algumas vezes. Cada um tem a sua história. Você não sabe a vida do seu concorrente. Você não sabe quais foram os caminhos que ele percorreu. Você tem que olhar para você. Se compare com você. Você está sendo uma melhor pessoa do que você foi ontem? Hoje, o que você sabe a mais do que você sabia ontem? Então, esse é um ponto também muito interessante para reflexão. Uma quinta dica aí que eu dou é que a pessoa anote os pequenos progressos diários. Às vezes a pessoa ela coloca a meta ali, passando mestrado. Mas é uma meta grande. Se você não fragmentar essa meta em pequenas metas, em micrometas, vai bater um sentimento de que você está fracassando. Porque durante os dias vai parecer assim, não estou evoluindo, não estou conseguindo aprovação no mestrado. Pô, mas hoje você conseguiu ler um artigo. Se você conseguiu ler um artigo hoje, e conseguiu compreender esse artigo. Coisa que lá na semana passada, talvez você leu esse mesmo artigo e você não compreendeu. Então, às vezes, a gente esquece, Ida? Nessa ânsia de querer tanto chegar naquele objetivo final, a gente esquece de olhar para essas pequenas coisas diárias que a gente está conquistando. E essa pequena conquista diária, de pequenas coisas, que está criando a trilha para você chegar no seu grande sonho, que é a aprovação no mestrado. Então, anota os pequenos progressos. Uma sexta dica que eu dou, aproveite o processo, tá bom? Não veja o processo seletivo como algo ali para te barrar. Aproveite ele, encare como etapa, como um cursinho, entre aspas, aí, preparatório para que você realmente tenha o domínio de habilidades necessárias para que você consiga lá no mestrado desenvolver a sua dissertação. Então, Ida, de uma forma sintética, são essas 6 dicas que eu queria passar. Se cerque de pessoas boas, primeira dica. Segunda dica,
Leia o seu propósito diariamente. Veja esse seu propósito diariamente. Terceira dica, lute contra a síndrome do impostor. Quarta dica, não olhe para a concorrência, não se compare, cada pessoa tem a sua história. Quinta dica, anote seus pequenos progressos diários. E a sexta dica, aproveite o processo. Bom, Gustavo, excelente. Eu gostei muito dos seus comentários, né? Principalmente quando você comenta do que acontece muito com o pesquisador sobre a síndrome do impostor, né? De tanto que a gente vai conhecendo e querendo saber mais, e pode acontecer, né? A depender de como você está conduzindo essa entrada, né, no mundo do conhecimento, você acabar se perdendo naquilo ali, se sentir que não sabe nada, quando na verdade não é isso, né? Apenas você tem que lembrar mas eu acho que isso vem também muito da ideia disso que você já comentou anteriormente, né? De você muitas vezes levar ou a própria sociedade no Brasil, pelas dificuldades educacionais que nós temos, das pessoas levarem a carreira acadêmica como se fosse um estudo, quando na realidade é também um trabalho, né? Então, se você trabalha, você tem dois trabalhos, né? Você tem um trabalho ali clássico, que às vezes mais acaba sendo, né, mais considerado pela sociedade, porque é algo que ela vê de uma forma mais comum do que o trabalho científico do pesquisador, que é algo mais restrito à universidade, que nem todo mundo tem acesso, né? Então eu achei isso muito interessante, dessa ideia da síndrome do impostor, e que é interessante que as pessoas lembrem que a gente não vive isso só quando a gente está fora, a gente vive quando a gente está dentro também, né? Então, fora você sente um impostor porque você acha que o conhecimento que você tem, que você está adquirindo, ainda não é suficiente para você entrar. Então, quando você entra, você acha que você tem o que você está adquirindo, não é suficiente para você terminar. Então, é algo que você sempre tem que ficar se policiando, porque a gente está sempre com o pezinho para ir para esse lado e aí, de novo, esbarrar nas crenças limitantes, né? Então, é interessante as pessoas saberem que a gente, dentro do programa, também sente isso, e que é normal porque é humano. Então, sempre que você está fazendo algo, no caso do Brasil, né, seguir a carreira acadêmica é algo mais antinatural, assim, digamos, né? Não é muito comum. Então, sempre que a gente vai para algo que não é natural, que é contra a maré, digamos assim, a gente sempre vai esbarrar em inúmeras crenças limitantes, né? Eu acho que nesse sentido, eu acho que esse episódio do podcast ele tem um aspecto que entra dentro da saúde mental mesmo do futuro pesquisador, né? Ou do aquele que já é pesquisador também, porque nada impede que quem já seja pesquisador também possa estar aqui muito provavelmente também, faz parte do nosso público e da nossa audiência, né, Gustavo? Então, acho que isso aí é muito muito relevante, assim, é muito gratificante poder ouvir isso e refletir sobre isso agora e nesse momento. Mas aí, seguindo, Gustavo, depois de todas essas reflexões, Gustavo, desse tema que perpassa até mesmo a saúde pública, né? Tem uma importância. Então, eu queria que você dissesse, Gustavo, já para a gente ir encerrando, né? Qual é a mensagem final que você quer deixar para todos aqueles que estão se preparando para uma seleção de mestrado, né? E como a gente sabe, estão enfrentando aí diversas dificuldades, tantas dificuldades que a gente consegue imaginar, quanto dificuldades que são até imagináveis, né? Então, o que você diria para fortalecer e para continuar motivando essas pessoas? Ida, a mensagem final que eu quero deixar é que fase não é fim. Não vejo o processo seletivo como uma etapa, né, que realmente ele para te eliminar, é algo ali para te cortar, mas veja como uma etapa preparatória para você se tornar pesquisador. Eu sei que não vai ser molezinha, você vai cansar durante o processo, vai dar vontade de jogar tudo para o alto algumas vezes. Isso acontece com todo mundo. Mas quando isso acontecer, o que você vai fazer? Você vai parar, você vai respirar, você vai descansar. Você vai jogar tudo pro alto, você vai respirar. Respira, descansa. A gente tem que parar, né, quando a gente está cansado, a gente querer desistir. Não, a gente descansa. Tá bom? Então, descansa, olha para o seu propósito e fala para você mesmo. Eu cheguei até aqui para desistir, estou fazendo tudo isso aqui. Eu estou estudando, eu estou me dedicando para simplesmente chegar aqui e desistir. Eu estou disposto a abrir mão de um pedaço do meu futuro?
Porque é isso que acontece quando você desiste de um determinado propósito, de um determinado sonho. Você está deixando de viver um futuro que você poderia viver. É bem profundo e bem filosófico isso, né, Ida? Mas é bem real, né? Então, não desistam. Acho que essa é a mensagem final que eu quero deixar aqui. Toda crença, existe uma forma, especialmente as limitantes, existe uma forma de você superar essa crença. Talvez você não consiga enxergar, mas se você tiver uma pessoa com mais experiência, uma pessoa para te apoiar, por exemplo, um mentor, a sua caminhada pode ficar mais fácil. Bom, Gustavo, muito obrigada, né, pelas reflexões, pela possibilidade tão gratificante, como eu já disse anteriormente, da gente refletir esse tema, né, tão importante tanto para quem já está na pós-graduação quanto para quem está entrando também, né? As dores elas só vão mudar de posição, né? Mas elas continuam. Então é um tema muito pertinente, realmente muito pertinente. E a gente vai ficando por aqui, né? Esse é mais um episódio do Mestrando Cast. Lembrando que esse é um podcast que vai ensinar tudo que é necessário para ser aprovado no mestrado que você deseja. E o tema que nós discutimos hoje foram as 5 crenças que impedem a aprovação no mestrado. Gustavo, foi um super prazer. Muito obrigado, Ida. E lembrando para o pessoal que está gostando desses conteúdos, está gostando dos nossos podcasts, se inscrevam no canal para que vocês recebam notificações. Coloque as dúvidas que vocês tenham também sobre os episódios. Enfim, interajam com a gente. Vai ser sempre um prazer a gente estar aqui entregando esse conteúdo de qualidade para vocês. Muito obrigado e uma boa noite a todos.